Bom dia, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço neste momento que você esteja levando juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, te louvamos e te agradecemos porque mais um dia de vida o Senhor nos concede, Pai. E neste momento nós clamamos a Ti, que o Senhor, em sua infinita misericórdia, venha estar nos dando um dia abençoado, que o Senhor venha estar nos fortalecendo nessa manhã, nesse dia que se inicia, dia 1º de fevereiro do ano de 2023. Senhor, estamos iniciando mais um mês, Pai, e nós entregamos a Ti esse mês que se inicia, porque somente o Senhor conhece o futuro pertence a Ti. E só Tu sabes, Pai, o que nós vamos passar neste mês, o que nós teremos que enfrentar. Mas em tudo, Pai, neste momento nós entregamos nas Suas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, que o Senhor esteja guardando a nossa casa, a nossa família, Pai. Que o Senhor esteja nos concedendo um mês de bênçãos, Pai, aonde o Senhor, que é infinito em misericórdia, aonde o Senhor que é fiel àqueles que têm te buscado, aqueles que têm buscado a Tua presença, aqueles que têm sido fiéis e obedientes à Tua palavra. Que o Senhor venha estar neste momento, Pai, tocando em cada vida, em cada coração, em cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, Senhor. Toca neste momento, Pai, que cada pessoa possa sentir algo diferente, que cada pessoa possa ser impactada com a Tua presença e com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo em cada vida. Senhor, neste momento que o Teu Espírito Santo me pede para orar, Senhor. Pai, o Senhor me mostra que tem uma pessoa que está orando a Ti, pedindo para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego. Então, neste momento, Senhor, Pai, Senhor, abençoa essa pessoa, Pai. Prepara, Senhor, o melhor ao qual ela tem pedido, ao qual ela colocou diante de Ti, da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Então, que o Senhor venha estar abrindo esta porta, que o Senhor venha estar preparando o melhor, Senhor, em nome de Jesus. Porque todos nós necessitamos, Pai, de ter um trabalho, de ter uma fonte de renda. Senhor, meu Deus, então que o Senhor venha estar, Pai, colocando as Suas mãos, Pai, nessa causa a qual essa pessoa te pediu, Senhor. Tu conheces a necessidade, Pai, dessa pessoa. E Tu sabes o quanto ela necessita, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, coloca as Suas mãos, abençoa, prospera, Pai. Senhor, multiplica 100 vezes mais tudo aquilo, Pai, que essa pessoa vir a fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que esse sonho qual ela tem pedido venha se concretizar, Senhor. Que a porta venha a ser aberta a qual ela tem pedido. Porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que conhece todas as nossas necessidades, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa, Pai, e confirma a bênção, Pai. Abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos estar abrindo lá na carta aos Romanos. Então, nós finalizamos o capítulo 3 e vamos iniciar o capítulo 4 agora. Abraão foi justificado pela fé. Glória a Deus. Acompanhem lá juntamente comigo. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, ele foi justificado pela fé. Por quê? Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, ele não foi salvo pelas obras também. Também não foi justificado. Ele foi justificado não pelas suas obras, como diz Paulo aqui.
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Paulo está deixando bem claro, ele inicia dizendo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não, né? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Então, se Abraão foi justificado pelas suas obras, ele não tem do que se gloriar. Ou se ele tem de que se gloriar, não diante de Deus. Pois a Escritura diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé em Deus. Creu Abraão em Deus. A salvação pela fé e não pelas obras. Então, a nossa salvação é pela fé e não pelas nossas obras. Abraão guardou a lei. Não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Antigo Testamento. Paulo, então, ele retrocede no tempo, para além de Moisés, e toma Abraão como exemplo de fé, né? Então, Abraão é considerado o pai da fé. Abraão, ele tinha fé em Deus. Creu Abraão em Deus. Então, Abraão, ele tinha fé em Deus. Ele cultivava também um dedicado e leal relacionamento com o seu Deus. Ele cria nas suas promessas e, principalmente, ele vivia em obediência ao Senhor. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Abraão era temente a Deus. Abraão era obediente a Deus. Abraão creu em Deus. Todas as vezes que Deus pediu para Abraão que Abraão saísse e se deslocasse para outro lugar, Abraão sempre obedeceu a Deus. Quando Deus falou: Abraão, sai da sua parentela e vai para o lugar em que eu te mando, Abraão não pensou duas vezes. Abraão simplesmente obedeceu. Então, Abraão, ele foi justificado pela fé em Deus. Amém? Vamos continuar lá então. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Desculpa. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, Abraão está falando aqui, né, fazendo uma referência em relação à obra. Que qualquer obra que uma pessoa faça não vai ser imputada como galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica a obra, porém ele crê naquele que justifica o ímpio. Quem justifica o ímpio? Cristo. Jesus Cristo justifica o ímpio. Então, ele não pratica a obra, mas aquele que não pratica a obra, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, aquele que crê no que justifica o ímpio, que é Jesus Cristo, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então aqui, sem obras, né? Então, Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado pela sua fé em Deus. Abraão não foi justificado pelas suas obras, pelo que ele fez, mas sim pela sua fé em Deus. E aqui também, Paulo está deixando bem claro, né? Que o importante não é aquele que pratica as boas obras ou que pratica a obra, mas sim aquele que crê naquele que justifica o ímpio, que é o Senhor Jesus. E ele cita também aqui o exemplo de Davi. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então é bem-aventurado aquele em que a maldade é perdoada, em que a sua maldade é perdoada e cujos seus pecados são cobertos. Por quê? Porque são
justificados pela fé, né? O pecador, então aquele que pratica a maldade e cujos pecados eles são encobertos quando nos arrependemos e pedimos perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Paulo faz uma pergunta: estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então Paulo está deixando bem claro aqui que Abraão foi justificado pela sua fé, né? E como foi imputada a justiça sobre Abraão? Não foi pela circuncisão. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Paulo está fazendo uma pergunta. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então Paulo está falando aqui que Abraão ele foi justificado pela fé, não pela circuncisão, né? E aqui também não pela incircuncisão, porque indifere se é circunciso, né? Como Abraão, ele não era circuncidado, porque a circuncisão, a aliança que Deus fez com Abraão foi após, né? Então, Paulo aqui está dizendo que estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, nós somos justificados por Deus. Então, indiferente se é circunciso ou incircunciso, o que é importante é a fé no Senhor Jesus, que será imputado como justiça, como foi para Abraão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então, exatamente o que Paulo está se referindo aqui. Então, Abraão, ele não era circunciso, mas ele recebeu o sinal da circuncisão, que é o selo da justiça da fé. Então, ele foi marcado, ele foi selado, né? Mas quando ele ainda estava na incircuncisão. Por quê? Porque Abraão já era um homem. E a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão, que todas as crianças nascidas do sexo masculino seriam circuncidados a partir do 8º dia. Então foi na incircuncisão. Abraão foi justificado pela fé na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, porque Abraão creu no Senhor Deus, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, indifere se é circunciso ou incircunciso. Paulo está deixando bem claro que eles estando também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, estando eles na incircuncisão, e fosse pai da circuncisão. Então aqui Paulo está se referindo a Abraão, porque ele era incircunciso, ele não tinha circuncisão, né? Isso foi um pacto, algo que Deus selou ali, fez uma aliança com Abraão. E diz aqui, e fosse pai da circuncisão, estando ali também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então aqui confirma, né? Paulo está confirmando que Abraão, o pai da fé, ele foi justificado pela fé. E ele não era circunciso, ele era incircunciso. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, mas a sua posteridade. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Aleluia, glória a Deus. Abraão, então, foi aqui, né, considerado o pai da fé aqui, não pela lei, nem pela sua posteridade, mas pela justiça da fé, porque ele foi justificado pela fé. Amém, glória a Deus. Que o Eterno abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Tenha um dia grandemente abençoado em nome de Jesus, e amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.